Hoje eu vou ensinar algumas coisas que podem acabar te levando a cometer erros na hora de escolher o processador do seu PC dos sonhos aí, levando em conta ainda o socket AM4, apesar de já existir o AM5, muita gente ainda está montando PCs aí com AM4, eu acho que vale a pena sim, a depender da situação. Então vamos lá. A primeira coisa, como os processadores são montados, existe ainda na cabeça de muita gente um erro de partida que acredita que os processadores são uma unidade monolítica, ou seja, uma coisa só, sólida ali, cheio de núcleos ali dentro, mas que o processador em si é uma coisa só. Já foi assim no passado, então é justificável que as pessoas ainda pensem que é assim, mas não é mais assim, e é importante você saber disso. Vai influenciar na escolha do processador, você vai ver. Hoje em dia, as fabricantes, estou pegando só a AMD aqui, utilizam outro conceito, que é o conceito dos chiplets. Não sei se é assim que se fala, mas é esse o termo, que equivale na tradução a módulos. Então, as empresas, elas fabricam um processador com 8 núcleos, 12 núcleos, 16 núcleos, utilizando para isso pequenos módulos que, quando unificados, se tornam um processador. Pensando só na AM4, a AMD montou dessa seguinte forma aqui, ó, com dois chiplets, com dois módulos. Os principais que eu vou falar aqui são montados dessa forma. Dentro de cada módulo desse, quando você coloca no microscópio, dentro de cada módulo desse cabem até 8 núcleos de processador. Então todos os AM4 são montados dentro dessa arquitetura aqui. Ele pode ocupar um módulo inteiro, usando 8 núcleos. Ele pode ocupar parte desse módulo aqui, utilizando 6 núcleos. Pode ocupar os dois, utilizando 8 e 8, 6 e 6. Tem variações em relação a isso, tá? Só que utilizar um só módulo ou quantos núcleos você escolheu colocar dentro de cada módulo vai dar um resultado diferente lá na hora da temperatura, principalmente, e em relação ao desempenho também. Mas vamos focar na temperatura aqui, que é o que gera problema para a maioria das pessoas. Algumas pessoas vão perguntar isso, que eu já sei, e eu tive essa dúvida também quando eu estava tentando descobrir sobre isso. Para quê, né? Qual é a vantagem de deixar de montar um processador como uma unidade só e passar a utilizar módulos? Vocês veem isso também nas linhas de montagem de carros hoje em dia, né? Os carros são montados através de módulos. A partir de um mesmo módulo sai um sedã, sai um hatch, sai uma SUV. E o principal objetivo é evitar desperdícios. Antigamente, se um processador desse desse problema numa peça só aqui, ó, num pedaço dele só aqui, você tinha que descartar o processador inteiro. Então era um prejuízo grande na linha de produção. Com os módulos não acontece mais isso, porque se deu defeito nesse módulo aqui, na hora da linha de produção, esse aqui ainda pode ser aproveitado. Não perdeu totalmente o processador, entendeu? Então essa é uma vantagem. Em função dessa vantagem, tem até uma hipótese que rola aí de que o processador 5800X seja, na verdade, um 5900X que falhou na produção e teve o módulo desativado. Lembrando que o 5900X é o mais top da linha dessa M4 e ele é formado por dois módulos ativados todos. Então a gente tem no primeiro módulo 8 núcleos, todos ativados, tudo que cabe nesse módulo, e no outro também 8 núcleos, tudo ativado, tudo que cabe aqui no máximo. Acredita-se que o 5800X seja um carinha desse aqui que deu problema em um dos módulos, e aí a AMD foi lá e pum, desativou esse módulo. Então o 5800X é nada mais nada menos que um 8 núcleos cavalo turbinado, mas isso tem problemas, já já eu chego nisso. Então vamos lá. Depois que você entendeu a ideia do chiplet, dos módulos e tudo mais, quando você for escolher seu processador, você vai olhar isso aqui, ó. Você vai olhar quantos núcleos ele tem, aqui está descrito como cores e threads. Beleza. Eu deixei aqui de fora porque esse carinha aqui veio depois, mas eu vou mostrar ele também. Então, feito isso, você vai decidir lá qual é o processador que você quer. Você vai ter que olhar quantos núcleos ele tem. Pensando aqui que hoje em dia eu considero que no mínimo 6 núcleos, tá?
de 6 para cima. Tranquilo. Olhou quantos núcleos tem, dá uma olhada na frequência de base. Você vai ver que tem variações aqui, ó. 3.700, 3.800 e dá uma olhada na frequência turbo. O que é a frequência turbo? Quando ele precisar, ou quando ele achar que precisa, ele vai dar uma turbinadinha na frequência. Pode chegar nessa frequência aqui, só para executar aquela tarefa específica com mais velocidade. Depois ele baixa de novo para a frequência de base. É assim que funciona, tá? E o TDP é super importante. As pessoas hoje em dia conseguem até prestar mais atenção no TDP, porque muitos coolers, a ar principalmente, ou cooler, water cooler, vem também lá na descrição do produto para qual TDP ele consegue refrigerar. TDP é uma sigla para Thermal Design Power. Quanto o processador pode consumir de energia, e essa quantidade que ele vai puxar de energia vai gerar mais ou menos calor. Então, sempre também vai acontecer isso. Um processador que tem um TDP mais alto, ele vai esquentar mais do que um processador com um TDP mais baixo. Ele vai gerar uma quantidade de calor que precisa de X quantidade de dissipação para poder ser refrigerado. É mais ou menos assim que funciona. Observe o 5700 aqui, X vindo depois, que ele não está aqui nessa primeira leva dos lançamentos. Observem como ele é parecido com o 5800X, ó. 8 núcleos, 16 threads, a frequência dele é mais baixa, a frequência de boost também é mais baixa e o TDP é mais baixo. Fica parecendo que é uma desvantagem muito grande, né? Mas vocês vão ver que tem motivos para isso. E o 5700X é um processador muito interessante. E os TDPs, observem aqui, ó, que são iguais para esses três carinhas aqui. Apesar deles não terem a mesma quantidade de núcleos, ó, eles esquentam praticamente igual, né? Será que é praticamente igual? Vamos ver isso devagarzinho. Aqui eu só resumi o que eu acabei de falar ali, ó. Esse carinha aqui, 16 cores, está em 2 chiplets de 8 cores. Esse aqui, 12 cores, está dividido com 2 chiplets de 6 cores. Ó. Preste atenção nessa divisão, tá? O 5800X, 8 cores, é só um chiplet de 8 cores. O 5700X é a mesma coisa do 5800, só que com algumas reduções. O 5600X é só um, com 6, e o resto desativado. Isso aqui que é importante vocês saberem, ó. Um chiplet utilizando só 6 cores é fácil de gelar. Tá? Se você não utilizar os 8 módulos aqui, ele é fácil de gelar, que é o caso do 5600X. Agora, 2 chiplets usando 6 núcleos também é mais fácil de gelar do que um chiplet só utilizando todos os núcleos. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. É mais fácil você refrigerar um 5700X usando 2 módulos de 6 do que gelar um 5800X, um 5700X não por causa de outras características dele, mas 5800X é dureza de refrigerar por causa disso. E é aqui que as pessoas acabam errando, né? Ah, eu quero um processador forte de 8 núcleos, o 5800X é um monstro, o 5800X 3D é um monstro. Elas vão lá e compram porque as pessoas mostram só os benchmarks, mas na hora de refrigerar elas passam dificuldade. Eu estou falando isso porque eu tenho um 5800X e eu tive dificuldade, bastante dificuldade para entender como refrigerar esse carinha e por que eu não conseguia refrigerar ele, mesmo fazendo upgrades nos coolers. 5600X é M de moleza. Ele tem um TDP baixo, ele tem um clock baixo e ele tem um clock turbo também menor. 5700X é fácil, porque ele tem um TDP reduzido, ele tem um clock base reduzido e um clock turbo reduzido em relação ao 5800X. O 5900X é ok, não é nem fácil nem difícil, porque ele usa 2 módulos de 6x6, então ele é como se fosse a junção de dois 5600, só que não é com TDP baixo, não é com clock base baixo, mas a ideia é parecida, tá? O 5800X é problema, porque na verdade ele é o 5900X, que também é bem difícil de refrigerar, só que ele ainda tem um outro porém, que é complicadíssimo. Esse aqui, como ele usa 2 módulos, deixa eu mostrar aqui para vocês isso. Esse aqui, como ele usa 2 módulos, ele tem mais área de dissipação, entendeu? Quando você coloca o dissipador aqui em cima, essa área aqui é o que vai jogar o calor lá para a chapinha. Deixa eu ver se tem uma foto aqui da chapinha. Aqui, essa chapinha de fora. Essa chapinha de fora ela vai pegar o calor daqueles 2 módulos aqui, assim, ó.
é uma área bem maior de dissipação. Quando você pensa no 5800X, ele está esquentando demais, só que só está com esse pedacinho aqui, ó, transmitindo o calor para a chapinha toda. Quando você coloca o dissipador aqui em cima, a área, na verdade, que está passando o calor é muito pouca para jogar o calor todo para essa região aqui. Então não importa qual o tamanho, qual a força do dissipador que você coloque aqui, ele não vai transmitir bem o calor lá de dentro para aqui para fora e nem para o dissipador do seu cooler, entendeu? Não tem o que você fazer. Você pode gastar rios de dinheiro aí em um water cooler, em gabinete, não vai refrigerar direito o 5800X, pelo menos não em estoque, não de fábrica, tá? Mas tem jeito, é isso que eu quero falar aqui. Eu tô colocando aqui o termo thermal throttling só porque estou fazendo esse vídeo realmente para conhecimento básico, tá? Se você já manja, relaxe e passe um pouquinho para frente. Thermal throttling nada mais é do que uma proteção para o chip não queimar, como acontecia antigamente. Antigamente o processador, você ia deixando ele esquentar, ele ia esquentando e tentando fazer o que você mandou ele fazer. Quando a temperatura não fosse mais possível de ser refrigerado, ele continuava esquentando até que ele queimava de vez, saia a fumacinha, às vezes dava um pipoco. Enfim, hoje em dia isso não acontece mais, nem com processador AMD, nem com processador Intel, com ninguém. O que ele faz? Ele seta uma temperatura máxima, né, que ele diz, até aqui eu trabalho. Chegou aqui, eu já não vou trabalhar mais, ou não vou trabalhar mais como você quer, no meu máximo. Eu vou fazer o que? Para te proteger, para não queimar, para você não perder dinheiro. Eu vou reduzir o meu clock abaixo da base, geralmente, chega até abaixo da base, ele cai muito. Digamos que a base é 3.400, ele vai puxar para 2.000 aqui. Só estou pegando um exemplo, não quer dizer que aconteça assim, é só para você entender, tá? Ele vai baixar bastante o clock. Geralmente ele baixa também a voltagem, reduz o TDP. Então, ele baixa tudo aqui, baixa tudo para que a temperatura caia. Só que quando ele está fazendo isso, claro que o desempenho também vai cair absurdamente, né? Porque ele não está funcionando nem na frequência de base dele. E aí aqui que está o problema, que as pessoas acabam perdendo dinheiro, né? Ele não desliga. Ele vai avisar lá que está superaquecendo, ou às vezes ele nem avisa, você que tem que ficar de olho lá, mas você vai observar sim uma perda de desempenho. Então muitas vezes você compra um processador monstruoso desse e compra um cooler vagabundozinho, baratinho. O que vai ficar acontecendo? Conforme você for usando o processador, ele não vai conseguir refrigerar essa quantidade, essa potência toda, e o tempo todo ele vai ficar batendo na temperatura máxima dele e vai ficar dando thermal throttling. E aí você pode acabar tendo um processador forte como esse, que vai estar funcionando numa frequência e um TDP mais baixa que esse aqui, que custava bem menos. De desempenho, se você não observar que ele está dando thermal throttling toda hora, ele pode ficar até inferior a um 5600X. Deu para entender isso? Como as pessoas acabam errando? E aqui pensando especificamente, né, no 5800X ou no 5900, esses três caras aqui, ó, que são os mais quentinhos, o que a gente pode fazer, né? Principalmente no 5800X, que é o mais difícil de refrigerar. O que a gente pode fazer é mais ou menos o que o thermal throttling faz, só que de forma mais inteligente, mais consciente, que é o undervolt. O undervolt nada mais é do que você baixar as frequências de base ou manter as frequências de base, porque não precisa chegar a isso tudo aqui. Eu acho que baixar as frequências de base você não precisa, é só o thermal throttling que faz isso, tá? Você pode, isso aqui eu acho legal você fazer, baixar as frequências de turbo. Você pode também impedir que ele chegue ou que ele dê turbo. Você pode deixar ele sempre na frequência de base, mas eu não acho isso aqui muito inteligente não, tá? Você comprou o bicho que vai a 3.600 e pode chegar a 4.600, você travar em 3.700, não é muito legal não, você acabou perdendo dinheiro, né? Você pode também travar em alguma frequência entre a base e a turbo. Esse aqui eu acho interessante, foi um exemplo que eu dei quando eu fiz outro vídeo sobre o undervolt. Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, 5800, 3.800 é a base, 4.700 é outra. Você pode botar uns 4.200, fica legal também, não tá nem lá nem cá, entendeu? E você pode reduzir a voltagem, que vai reduzir o calor gerado. Isso aqui a gente está falando em outra parte que não é especificamente a questão do TDP. Você pode pegar um processador também que tem um TDP desse aqui e diminuir o TDP dele. Não precisa ser por 65, mas você pode botar 100, 90. Tem um limite também que você pode baixar. Não é o mínimo possível também, mas você pode baixar isso aqui e reduzindo isso aqui ele também vai esquentar menos. Esse que é o segredo do undervolt, tá?
Por isso que você resolve melhor fazendo undervolt do que comprando um cooler monstruoso, porque quando você faz isso aqui, você está diminuindo, na verdade, o calor sendo gerado aqui. Você não está tentando conter o calor máximo gerado aqui com um dissipador que não consegue pegar esse calor. Você já está tratando na fonte. Tranquilo? Ó, uma coisa que eu sei que as pessoas me perguntam muitas vezes, eu respondo de forma individual, é o seguinte: qual é o processador que eu preciso para jogos? Qual é o processador que eu preciso para edição? Hoje em dia, muita gente utiliza ainda o 5600X, que é um ótimo processador para jogos. Só que, vou pegar aqui num calo que talvez algumas pessoas concordem e outras não. Hoje em dia, já é meio que convenção que o máximo de otimização que as produtoras de jogos chegaram em processadores em relação a núcleos está nos 8 núcleos. Tá? Então é por isso que tem, por exemplo, o 7800X, um processador bem mais moderno, X3D, desculpe, bem mais moderno aí, que é considerado o top de linha para jogos. Ele é um processador de 8 cores e não 12 nem 16, entendeu? E é o que tem o melhor desempenho lá nos jogos. Por que isso? Porque nos processadores a gente está batendo aí também ainda na falta de otimização para multicores, como acontece na falta de otimização para algumas placas de vídeo. Em relação aos jogos, né, a gente está com placas de vídeo bem mais fortes e mesmo assim os jogos não conseguem ser otimizados para elas. Então, você só deve passar de 8 cores se você tiver um uso específico, que não seja só jogos, ou só uso normal mais jogos. Tá? Porém, ainda dá conta tranquilo um processador de 6 cores, tá? Não faz vergonha. A única coisa que pode acontecer não é o jogo pedir mais cores, e sim a sua placa de vídeo acabar gargalando com a potência desse carinha aqui, que hoje em dia não está gargalando com os 8 cores fortes ainda, né? A não ser as monstruosas lá. Eu acho que a 490, a 4090 eu acho que gargala com processador de 8 cores. Não tenho certeza não. Eu acho que o 7800X não gargala com ela. Eu tenho que ver isso com calma. Depois, se você souber aí, me fala nos comentários. O que é o gargalar? É quando a placa de vídeo é muito mais rápida que o processador e ela fica esperando o processador. Ela já fez o trabalho dela, ela fica esperando o processador fazer o trabalho do que ela já mandou para ele, para ela poder continuar. Geralmente, para você detectar isso, é fácil. Você bota um monitor aqui na frente, tipo o MSI Afterburner, abre o seu jogo lá e vê se o seu processador está em 100% e a placa de vídeo está em menos, está tipo 40%, 50%. Quer dizer que ela está esperando o processador para trabalhar. O normal é a placa de vídeo ficar em 100% e o processador abaixo de 100%. Se o processador tiver tipo assim 40, 50, tá tranquilo, tá show. Se o processador tá massa, ainda provavelmente vai aguentar um upgrade de placa de vídeo. Se ele tá em 60, 80%, ele tá aguentando o rojão, tá beleza, tranquilo. Mas se você fizer um upgrade de placa de vídeo, pode ser que ele já não aguente. Se tiver em 100%, deu ruim para você. Beleza? Quando é que eu uso 12 core, 16 core? Quando eu estou utilizando aplicações específicas, tipo edição de vídeo, tipo geração de alguma coisa de imagem 3D, sei lá, inteligência artificial, coisas desse tipo. Programação, a depender do que a pessoa faça, eu não entendo muito dessa parte, então não vou falar besteira, mas quanto mais núcleos, melhor para aplicações específicas. E cuidado com isso, viu? Porque tem vídeos de pessoas testando lá os Threadrippers, que são os processadores da AMD, com uma cacetada de núcleos, 24, 32, até acho que 96, tem mais até do que isso, testando em aplicações específicas. Então o cara, por exemplo, é um editor, e aí ele fez o teste. Será que um computador com milhões de núcleos vai me ajudar tanto assim? Não ajudou tanto assim. Ele ficou próximo a esses com 16 cores. Então também tem um limite nisso. Não vá na doida não, que você vai gastar dinheiro à toa. Eu vou só citar as formas que tem de fazer. Eu não vou passar o undervolt de cada um desses processadores, porque eu só tenho do 5800X, eu já passei isso, né? Como é que eu fiz. Mas você pode fazer de várias formas. Você pode fazer pelo Precision Boost Overdrive, você pode fazer pelo Curve Optimizer e você pode fazer por parâmetros da BIOS. E você ainda pode fazer pelo Ryzen Master lá no Windows, mas eu não gosto muito. Mas é mais uma possibilidade que eu não coloquei aqui no slide. Tá? No PBO você vai mexer em 3 elementos lá na BIOS, que são o PPT, TDC e EDC. Eu vou colocar aqui a tradução só para vocês verem. Ó, o PPT é o Package Power Tracking, é quanto o socket pode consumir. Você pode determinar isso na BIOS, entendeu? Você pode dizer, não vou deixar você consumir
o que você foi feito para consumir. Por padrão, a placa-mãe ela vem dessa seguinte forma: se a placa-mãe é mais parruda, ela foi preparada, tem que tomar cuidado com isso também, não vai comprar uma placa-mãe que foi preparada para aguentar processadores de 65 watts de TDP, você vai meter lá uma de 105 watts de TDP. Vai funcionar, vai ligar, pinche? Vai, mas o VRAM dela vai ficar sofrendo, pode ser que você tenha instabilidade, tá? Mas os valores padrões do PPT são 142 para uma placa-mãe que suporte processadores com 105 watts de TDP e 88 watts é o padrão que vem na BIOS setado para placas-mãe que suportam processadores de até 65 watts de TDP. Aqui, é claro, você pode mexer. Então, você pode colocar valores menores. Você colocando valores menores, aqui vai afetar qual que é o TDP do processador. Então, você pode baixar, sei lá, 100 de TDP, 90 de TDP. Você vai baixando, entendeu? Você não precisa deixar ele funcionar no consumo máximo, né? Você não precisa deixar ele liberado para consumir o máximo de energia. Fazendo isso, você vai diminuir também a quantidade de calor gerado. O outro elemento que você mexe, você sempre mexe nesses três, ó, é o Thermal Design Current, que é a corrente máxima medida em amperes que ele pode consumir. Aqui é a corrente típica. Então você está aqui agora gravando esse vídeo, você está fazendo um trabalho aí no seu PC, nada demais, navegando. Essa é como se fosse a frequência base, só que considere aqui em relação à corrente base. Você vai deixar ele consumir uma corrente básica e essa corrente básica que ele vai consumir também vai afetar a quantidade de calor que ele vai gerar. E aí, de novo, a gente trabalha com padrões. É bom você saber os padrões, porque aí você vai diminuir e até quanto você pode aumentar, né? O padrão é 95 amperes para placas e processadores que consomem 105 de TDP e 60 amperes para placas e processadores com 65 watts de TDP. Aqui você baixando, você vai baixar aqui, vai gerar menos calor nele quando ele estiver de boinha, sem trabalhar muito. O de cá você deve considerar como a ideia lá da frequência turbo, a frequência boost. Corrente máxima em pico, e o pico é sempre temporário, tá? Então, precisou ali fazer algo que ele vai exigir mais do processador, ele vai dar o pico dele, dar o boost dele, isso a gente falando lá em frequência, mas ele também dá o boost em corrente, em amperes que ele vai consumir. Você pode limitar isso também nele, e aí você não deixa ele esquentar tanto no boost, entendeu? Tem padrões também, ó, 140 amperes para 105 de TDP, 90 amperes para 65, eu botei errado aqui, mas vocês estão ligados. Então você sempre vai mexer nesses valores aqui e ver como é que o seu processador responde, né? Qual que é a que fica legal para base, qual que é a legal que fica para pico. As pessoas testam e passam valores disso aí na internet, mas você pode, sabendo os parâmetros de base, como você mexe nisso. Há uma porcentagem aqui que eu não lembro agora de cabeça, mas tem uma proporcionalidade. Não sei se é 1,5% ou 10%, 15% desse. Entre esses aqui, os valores têm que respeitar também alguns parâmetros que eu não vou lembrar. Mas é importante você saber disso. Eu não vou explicar agora o Curve Optimizer, que é outra parada. Eu estou até avançando um pouquinho além do que eu tinha prometido no vídeo. Mas em relação aos parâmetros da BIOS, pode fazer com que ele não esquente tanto. Como é que você faz isso? Eu vou explicar isso depois de explicar o PBO, porque você entendendo o PBO, você vai ver que o PBO também é interessante. Ó, quando você trava em uma frequência, você pode fazer isso, você vai travar quase que tudo de uma vez, né? Você vai travar em uma frequência e vai travar em uma voltagem, como se você estivesse travando aqui, ó. Travando tanto esse quanto esse. Funciona, pinche? Funciona. Se você achar uma frequência que fique com um desempenho razoável, né? Melhor que o padrão dele, mas que você perca um pouquinho do boost dele, mas tenha uma estabilidade, uma temperatura show de bola, facinho de refrigerar, eu acho válido, tá? Ah, mas eu queria que ficasse no máximo. Aí, meu amigo, vamos com calma. Em relação ao PBO, esse tipo de solução aqui, ela não é a mais, que algumas pessoas vão considerar a mais inteligente. Por quê? Porque o PBO e o Curve Optimizer são evoluções dessa forma de pensar, de limitar ou de também fazer um overclock, tá? Tem frequências que a gente pode fazer um overclock desse jeito também, que é setando uma frequência lá bem alta e uma voltagem
que fique estável para essa frequência bem alta, talvez tentando deixar também ela mais fria ou menos quente. Só que esses dois modos aqui de controlar como o processador consome energia e dá os picos e fica na frequência base, fica na base dele, elas são dinâmicas. E isso que é meio que deixou as pessoas tão felizes com essa solução. Porque antigamente as pessoas tentavam encontrar esses valores aqui através de sites, de planilhas, ia colocando os valores ali, ele ia passando, né? O que você deveria usar em cada parte. Dessa forma aqui, lá pela própria BIOS, a AMD criou como se fosse um algoritmo que ele fica mexendo dentro da limitação que você colocou de forma dinâmica. Então ele, digamos que você colocou aqui, ó, você só pode ir até X amperes, ou você só pode ir até 100. Beleza, eu não estou estático. Em nenhum ponto aqui você está estático. Ele só está dando o threshold, como a gente chama, né? O limite. Você não pode passar daqui. Mas indo até aqui, você pode ajustar a corrente, o quanto ele consome e o pico dele, da forma que você achar melhor de acordo com a situação. Então esse aqui, esse, o Curve Optimize e o PBO são dinâmicos, teoricamente melhores, tá? Teoricamente você consegue também desempenhos para a galera que gosta de fazer benchmarks e tudo mais, você consegue pontuações melhores. O que o pessoal faz, que eu não acho legal porque gera outros problemas, né? Muitas vezes na internet você vai ver tutoriais de undervolt com overclock. Então o cara tá fazendo o quê? Muitas vezes ele está baixando a voltagem para subir a frequência, às vezes até acima da frequência de turbo, entendeu? Ou muitas vezes fazendo ele funcionar sempre na frequência de turbo, com a voltagem menor para ele esquentar menos do que o que ele fritaria se ele ficasse o tempo todo funcionando na frequência de turbo. Mas ainda assim ele vai esquentar, entendeu? Eu não vou por essa via. Eu penso no undervolt, quando eu penso numa forma de solucionar um erro mesmo de projeto, né, do próprio chiplet, e deixar o processador friozinho ali e você podendo usar até um air cooler que não seja caríssimo e ele vai funcionar bem, vai te dar um desempenho ótimo, não vai dar thermal throttling e você vai poder jogar, editar, fazer suas coisas. Essa é a minha ideia. Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem que eu faça vídeos mais complexos e ainda assim o mais simples possível sobre esse tema, deixa aí nos comentários que eu faço com o maior prazer, deixa sua dúvida aí também, ou correção, né, alguma coisa que eu falei de errado aí, ou acrescentar, enfim, fica à vontade. É isso, um abração para vocês, tchau, tchau.